o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Então, quando ele veio para o lugar em que a prova final veio, Deus provou estar com ele, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O quarto homem, irmã Laíssa, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Quando o servo de Deus é jogado no fogo, não vai sozinho, o Senhor logo envia o seu anjo. Os 3 varões na fornalha ardente estiveram, mas em momento algum negaram a fé. Quando os 3 adentraram a fornalha dentro, viu-se que o quarto homem com eles estava, e o seu semblante brilhava com o brilho da luz. O quarto homem chegou com a vitória. Fornalha não queima quem serve a Jesus. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Não adianta investir contra esta igreja, se o quarto homem por nós todo instante peleja, com sua espada na mão, o inimigo ferindo. Assim o anjo passeia em volta
cerca de nós. Não há fornalha que aguente um crente de fogo. Não há problemas que possam um crente deter. Se ele está cheio do fogo espiritual, o quarto homem acompanha os teus passos, destruindo os laços, é a fúria do mal. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. O homem chegou, vai fazer maravilhas, coisas grandiosas, prodígios vão acontecer. Este é o momento oportuno para quem está triste. Começa agora a glória de Deus receber. Sinta de perto o Senhor alegrando a igreja. Onde Ele chega, a tristeza terá que sair. Dê glória a Deus e aleluia. Seu pranto, serás batizado com o Espírito Santo. Quem ficar pedindo, Ele vai revestir. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Encontramos esta afirmação. É claro, se referindo a Abraão. Na hora certa, no lugar certo. Abraão estava no lugar certo, na hora certa. Então, quando ele veio para o lugar em que a prova final veio, Deus provou estar com ele. Somente isso tem uma aplicação muito profunda na vida do crente, na vida do homem que dá ouvido à palavra de Deus, e dando ouvido à palavra de Deus, procura seguir passos de personagens da Bíblia que realmente viveram para Deus e foram tipos, como o caso de Abraão, tipo infalível da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um tem que vir a sua prova final. A prova final para cada assunto. Para deixar de fazer coisas erradas,
uma determinada coisa que está complicando a sua vida, que está impedindo a sua fé. Uma condição, uma circunstância, muitas vezes alheia à sua vontade. Mas, na verdade, você chega como crente, como filho de Deus, a um lugar que você vai ter a prova final daquele assunto. Tiago diz que se você resistir o diabo, ele fugirá de você, ou seja, de nós. Nós só podemos ficar atolados se realmente quisermos. Em cada situação que Abraão enfrentou, ele venceu. O profeta nos chama atenção para isto. Quem pensaria que aquele pobre homenzinho ali em cima, com aquele pequeno, velho e magro rebanho, no cume do monte, possuía tudo? Toda a Palestina lhe pertencia. Agora, lutou. Ele lutou pelo que lhe pertencia. Lutou consigo mesmo. Lutou com todas as suas condições. E cada batalha foi, de fato, uma decisão que contribuiu para a última experiência de Abraão com Deus antes de receber o filho. Nós vimos que antes de Eloí vir a Abraão para prometer um filho, ele inspirou Abraão, falou com Abraão, começando pela sua saída do meio de sua parentela. Tudo isso foi prova que ele venceu, uma por uma. E, por fim, ele teve que enfrentar 5 reis, por causa daquilo que ele possuía. Então ele pegou um grupo de pequenos homens, saiu e massacrou, venceu a cada um deles e trouxe de volta a sua possessão. Se o profeta afirma, eu gosto disto, todos nós devemos gostar. Por quê? Ele pôs sua fé sobre a promessa como a rocha de Deus. Vejamos que ele teve testes, provas, até chegar à manifestação do Filho. Não é outra coisa que está acontecendo conosco. E cada situação que nós enfrentamos, que nós vivemos, vai ter que chegar ao fim. Você vai ter que vencer. Para o objetivo certo é romper e ir à frente. E no errado é parar. Não existe maneira, não existe modo a não ser este, parar. Aí está a vitória. Então foi quando ele veio para o lugar em que a prova final veio, Deus provou estar com ele. Aí é quando Deus prova que está com o crente, está com você. Abraão não construiu
outra fundação, nem tampouco se juntou com uma organização ou algo assim. Ele pôs sua fé naquela promessa. Aquilo é exatamente a maneira do crente eleito para o arrebatamento. É pôr a sua fé naquela promessa. Mas sabendo que até chegar lá, você vai vencer. Você vai parar, você vai continuar no que é verdadeiro, no que é correto. E parar no que é errado. Essa é a vitória. E ali, então, ele marchou para diante. Porque ele estava no que era correto. Ele tinha que prosseguir. Era de fé em fé, de glória em glória, de provas em provas, de vitórias em vitórias. Sempre Deus provando para ele que estava com ele. Então ele, com espada enferrujada ou não, para ele não fazia diferença. Ele não estava numa marcha por conta própria, simplesmente por sentimentos pessoais, interesses e ambições políticas. Ele estava sob uma orientação de Deus. Sendo assim, você deve seguir em frente. Ir adiante. Ele tinha sua fé posta na promessa. Ah, sim. É quando o profeta de Deus vem e fala com as pessoas. Fala com você. Se você vem à frente para que oremos por você, se você quer, precisa de salvação, se você quer, precisa da cura divina, não importa se você é um crente, se você é um herdeiro de promessa. Então põe a sua fé na promessa e marche adiante naquilo que é promessa, naquilo que é verdadeiro. E diga a Satanás: devolva-me, devolva a minha saúde, devolva a minha comunhão que você levou, devolva a minha alegria da salvação que você roubou. Foi isso que Davi deixou expressar, deixou claro no Salmo 51, orando com o coração: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não havia perdido a salvação, mas havia perdido a alegria. Não deixe o inimigo blefar a você. Permaneça bem na linha. E ele tem que desistir. É a prova. É resistência. É dizer não para o que tem que se dizer não. Sim para o que se tem que dizer sim. Nenhum constrangimento com pessoas, sistemas, espíritos, o que quer que seja. Ordem social, familiares, constrangimento, mantém sua fé neutralizada, paralisada, constrangido com família, com amigos. Deus disse que ele devolveria
tudo que pertencia a Abraão, inclusive a sua juventude e a juventude de Sara. Isso foi devolvido a eles. Agora, isso está prometido para o crente, para o eleito de Deus. A palavra que disse para Abraão, diz para nós a mesma palavra, do mesmo Deus. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. É o mesmo Deus que falou com Abraão, que está falando conosco. Com um detalhe a mais, é que Deus não falou para Abraão: eu vou te transformar, vou transformar a Sara. E, no entanto, ele diz para nós, em várias referências bíblicas, ele não tem que aparecer para você como apareceu para Abraão. Abraão não tinha uma Bíblia sagrada com 66 livros. Não. Ele apareceu para Abraão, deixou essa experiência escrita. E aí então ele escreve de Gênesis a Apocalipse. Você deve tomar essa palavra como Abraão tomou aquela promessa. Porque o Deus é o mesmo. E a promessa é muito grande. Compensa parar. Compensa seguir adiante. Você sabe o que deve parar. E você sabe em que deve prosseguir. Analise seus motivos e seus objetivos. E tudo que você empreende, realiza e pratica. Então você vê se isso contribui de fato com sua fé. Se você pode misturar isto com a fé na palavra de Deus. O exemplo que Abraão nos deixa é infalível, é preciso, é correto e, indubitavelmente, todos que observam isto por revelação divina serão transformados. E aí então o que acontece? A manifestação dos filhos pela qual até a natureza geme. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Muitos estão preocupados com a segunda vinda de Deus. Eu, paciente e seguro, somente nos conselhos seus. Tem outros dizendo que ele já veio outra vez. Eu simplesmente prossigo seguro na promessa que ele fez. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir,
Ele te chamará. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Eu, segundo a palavra, exponho o meu modo de crer, que como a primeira vinda, também a segunda de ser. E vejam que ele saía em busca dos seus, passando na alfândega, chama o seu servo Mateus. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Um dia, em uma viagem, o Mestre, cansado de andar, assentou-se junto de uma fonte para se descansar. E eis que uma samaritana na fonte chegou. O Mestre já estava atento, esperando por ela, então a chamou. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Desceu até o mar e viu ali um homem a pescar, lançando sua rede nas águas, buscando sua vida ganhar. O Mestre chamou-lhes e logo ele atendeu. Em seguida mais 11 homens o Mestre elegeu. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Não é preciso se preocupar. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará. Quando Jesus, o Mestre, vir, Ele te chamará.